Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Crash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Diabo B. Estou aqui para analisar os jogos do dia 11 de fevereiro, a nossa sextou de Clash Bet, a nossa sexta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, quero pedir a você que é novo aqui no nosso canal para clicar no botão de inscreva-se e ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo aqui no nosso canal. E dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube. E o melhor de tudo, que você terá uma dica exclusiva agora. Você assistindo nosso vídeo do início ao fim, você irá entender o nosso conteúdo de uma maneira melhor e, claro, assim você será lucrativo e irá atrair os greens. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para hoje, e vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico na Espanha La Liga, o jogo do Sevilha versus Elche. O Sevilha é o vice-líder do campeonato. Em 23 jogos, 47 pontos conquistados, 34 gols marcados, 16 gols sofridos. Tem 12 vitórias no geral, 8 empates e 2 derrotas. Enfrenta a equipe do Elche, que é o 14º colocado em 23 jogos, com 26 pontos, 26 gols marcados e 31 gols sofridos. Mas atuando em casa, a equipe do Sevilha continua na vice-liderança, conquistou 27 pontos em 11 jogos disputados, tem 8 vitórias em seus domínios, 3 empates e ainda não perdeu em seu território. Marcou 24 gols, sofreu 10. A equipe do Elche continua na parte de baixo da tabela, é o 13º colocado no ranking dos visitantes. Em 12 jogos disputados, 9 pontos, 13 gols marcados, 20 gols sofridos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, para a detalhar um pouco mais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes e o Elche sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Sevilha, nos últimos 3 jogos, está sem derrotas, está 4 jogos sem vitórias. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Elche foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. O último confronto foi tecnicamente empatado em 1-1. É o seguinte, é um jogo muito bom para o Sevilha pontuar, em minha opinião. É o segundo colocado, está a 6 pontos atrás do líder Real Madrid. E a equipe do Elche está brigando aí contra o rebaixamento. Mesmo se perder, não irá entrar aí no Z3. Então, um bom jogo para o Sevilha. Por esse retrospecto, não iremos acreditar em probabilidade, vamos acreditar na linha de gols. É um bom jogo para over 1,5, em minha opinião, e a probabilidade 2-0 caso a Alemanha Bundesliga, o jogo do RB Leipzig versus FC Colônia, o início às 16h30. A equipe do RB Leipzig é o 7º colocado em 21 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 40 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Colônia, que em 21 jogos disputados está na 6ª colocação, 32 pontos conquistados, 33 gols marcados, 34 gols sofridos, tem um saldo negativo de -1. Atuando em casa, a equipe do Leipzig é o 3º colocado no ranking, em 11 jogos disputados, 24 pontos conquistados, 31 gols marcados, 13 gols sofridos, tem um saldo avassalador em casa, 3 derrotas, nenhum empate, 8 vitórias em casa. Como visitante, a equipe do Colônia, em 9 jogos aí, é o 9º colocado em 10 jogos disputados, 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados, 19 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 e 8 saiu mais de 2,5 gol. Em 8 de 9 saiu ambos marca. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. O Colônia vem numa sequência de 3 jogos sem perder. A equipe do RB Leipzig em duelos individuais em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do FC Colônia vem 3 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5 jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 2 confrontos anteriores, é uma vitória do Colônia
e um empate. Para avaliar um pouco mais essa sequência, Colônia vem até jogando bem aí, fora dos seus domínios. Só para vocês terem uma noção, a equipe do Colônia vem dificultando bastante a vida da equipe do RB Leipzig. Nos últimos jogos aí, como vocês podem ver, é uma vitória do Colônia e um empate. E o Colônia, como visitante, vem numa sequência aí de 3 empates e 2 vitórias sem perder. E marcando gol nas últimas 5 partidas. E o Leipzig vem de 3 vitórias consecutivas no seu domínio, marcando gols aí em 4 dos últimos 5 jogos. Então, é um jogo que não irei probabilidade, vamos acreditar na linha de gols novamente. É um bom jogo para ambas as equipes marcam e também é um bom jogo para over 2,5. Probabilidade 2-2 jogo. Cuidado com esse jogo que pode acontecer uma zebrinha aí. Indo para a França Liga 1, jogo do Paris FC versus Rennes. O início às 17 horas, a equipe do PSG disparado na liderança, primeiro colocado em 23 jogos, 56 pontos conquistados, ou seja, está aí com uma boa pontuação, tá mais de 10 pontos de vantagem, ou seja, 13 pontos de vantagem a equipe do PSG do vice-líder Olympique de Marseille. Então o PSG 17 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota na competição, 51 gols marcados, 19 gols sofridos, enfrenta a equipe do Rennes, que vem na quinta colocação em 23 jogos, 37 pontos conquistados, 43 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do PSG é o famoso bicho-papão. Vocês sabem, já chegou o disco voador, é a equipe do PSG. Ele vem aí de 11 jogos, de 10 vitórias e um empate em seus domínios. 27 gols marcados, 6 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Não é brinquedo, não. A equipe do Rennes, como visitante, é o 10º colocado em 11 jogos disputados, 12 pontos conquistados. Conseguiu aí 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 16 gols marcados, 13 gols sofridos. O Rennes vem atuando como visitante. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu aí mais de 2,5 gols e ambos marcam. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Paris Saint-Germain, em duelos individuais, em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. O Rennes, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões, menos que 11 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos anteriores, uma vitória do PSG e um empate. O PSG em casa, em minha opinião, bastante favorito. Pode até contar com a volta aí de alguns jogadores, mas mesmo que não volte o Neymar nessa partida, o PSG é o favorito. Tem o Messi, tem elenco. Então vamos acreditar na vitória do PSG. PSG para vencer e a probabilidade 2-0 casa. O PSG que vem numa goleada eletrizante em cima do Lyon, né? Então, deu show naquela partida. Vamos agora para Portugal, Primeira Liga. Um clássico entre FC Porto versus Sporting de Portugal. O início às 17h15. E a equipe do FC Porto, em 21 jogos, é o líder do campeonato. 59 pontos conquistados, 55 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Sporting na vice-liderança, que em 21 jogos, 53 pontos conquistados, 41 gols marcados, 13 gols sofridos. Ou seja, atuando em casa, a equipe do Porto é a melhor equipe da competição. Em 10 jogos, toma 10 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 27 gols marcados, 6 gols sofridos, 30 pontos conquistados. E a equipe do Sporting como visitante, em 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota. 22 gols marcados, 8 gols sofridos, 25 pontos conquistado. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu ambos marca, em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. O Sporting vem a 4 jogos sem derrotas diante do Porto. Agora, em duelos individuais, a equipe do FC Porto vem de 11 vitórias consecutivas. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais de 2,5 gol. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O Sporting vem de 4 vitórias.
Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais de 2,5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 6 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos venceu o primeiro tempo. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos dois confrontos anteriores foi 0-0 e 1-1. A equipe do Porto tem um leve favoritismo para essa partida, vem jogando muito bem em seus domínios. Ambas as equipes vêm jogando bem na competição, são apenas 6 pontos que afasta o Sporting do líder FC Porto. Então, o FC Porto tem o melhor ataque da competição, aliás, o segundo melhor ataque, fica atrás do Benfica por questão de apenas um gol, e tem a segunda melhor defesa, e a melhor defesa da competição é a equipe do Sporting. Acredito no duelo muito interessante, um clássico muito pegado e elétrico, em minha opinião. É o seguinte, aprofundando um pouco mais, a equipe do Sporting, do FC Porto, vem numa sequência aí de 11 vitórias. O Sporting no meio tem 3 vitórias e 2 derrotas. Vale ressaltar que ambas as equipes propôs jogo quando costuma se enfrentar, mas clássico é clássico, não há favorito. Mesmo a equipe do Sporting vem jogando muito bem seus domínios. Vamos acreditar na linha de gols. Vamos acreditar no jogo de over 1,5 ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 casa. E agora vamos para o nosso último espetáculo, acredito que é o último. É o jogo aqui da Alemanha Bundesliga 2, o jogo do Rostock versus Werder Bremen. O início às 14h30. A equipe da casa é o 12º colocado, o Rostock, em 21 jogos, 24 pontos conquistados, 25 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta o Brenner, que vem na terceira colocação, em 21 jogos disputados, 38 pontos conquistados, 41 gols marcados, 29 gols sofridos. Por incrível que pareça, essa classificação aí é apenas os dois melhores que avançam, e o terceiro aqui ganha uma vaga na repescagem aí, em que tabela curiosa essa tabela da Bundesliga 2. Então, jogando em casa, a equipe do Rostock é o 14º colocado em 10 jogos no ranking, construiu aí 9 pontos, 9 gols marcados, 15 gols sofridos, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. A equipe do Brenner, como visitante, é o terceiro colocado novamente, em 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 22 gols marcados, 19 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais de 2,5 gols. Nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Rostock sofreu gol nos últimos 8 jogos. O Werder Bremen vem a 6 partidas sem perder. Venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. E a equipe do Werder Bremen, em duelos individuais, vem de 3 vitórias a 8 jogos sem perder. Em 9 jogos saiu mais de 2,5 gols. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Último confronto 3-1 para a equipe do Werder Bremen. Então, voltando para a classificação, a equipe do Werder Bremen tem 38 pontos, a mesma pontuação do que o Pauli, e o líder tem 39 pontos, ou seja, um ponto da liderança a equipe do Bremen tá. Caso consiga uma vitória e haja tropeço dos dois adversários acima, pode assumir a liderança da Bundesliga 2. Então vamos acreditar em duas possibilidades nessa partida. A primeira seria o fora com empate, ou até mesmo com empate anula, vai das suas preferências. E também é um jogo interessante para o over goals, mas com cuidado. Acredito no HT ao intervalo aqui, 0,5 gols ao intervalo, dependendo aí, ou acrescentando a partir dos 15 minutos de jogo, se permanecer o 0-0, você pode pegar aí uma odd de 1,80. Maravilha? Então, tropa, essas são as dicas de hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, compartilhe nossos vídeos para o máximo de pessoas que você puder. E vamos deixar aqui o nosso bilhete pronto novamente falado. Estarei deixando, acredito, no sábado fixado no final do vídeo. Agora vamos disponibilizar nosso bilhete pronto. Vamos acreditar no over 1,5 no FC Porto vs Sporting. Vitória do Paris Saint-Germain. Vamos acreditar no over 1,5 no Sevilha versus Elche. Então, over 1,5 Sevilha e Elche. FC Porto over 1,5 e Paris Saint-Germain para vencer o jogo. Maravilha? Excelentíssima opção. Se quiser também pode pegar um fora com empate no Werder Bremen
e uma vitória do Paris Saint-Germain seria boa opção, mas a princípio, nosso bilhete pronto é o primeiro falado. Maravilha? Então, essas são as dicas. Até a próxima. Partiu, tropa!